Estamos de volta com o nosso Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, em português, semanalmente para vocês. Estamos em 42 países, sempre contando com o Álvaro Santos nos Estados Unidos e com o Cornélio Dias no Brasil. Mas hoje é uma live, um dia especial. Hoje nós temos o doutor Rodrigo Mesomo. Aliás, o Cornélio vai dar a introdução do nosso convidado especial de hoje. Cornélio, por favor. Realmente, amigos da nossa opinião, essa live será ultra especial. Temos um advogado com mestrado, doutorando em Direito, já exerce o magistério por mais de 26 anos. E, principalmente, o pioneiro na luta pelas candidaturas independentes do Brasil, tendo levado essa discussão até mesmo ao STF e à OEA. E, sem perder tempo, queremos saber um pouco da sua trajetória, onde nasceu, onde estudou, casado, quantos filhos. Conosco na nossa live, doutor Rodrigo Mesomo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar expondo aqui essa nossa batalha por liberdade individual. Meu nome é Rodrigo Mesomo, eu sou natural do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mas moro aqui no Rio de Janeiro já há cerca de 40 anos. Fiz aqui a Faculdade de Direito, o UFRJ, onde me graduei em Direito, e posteriormente trilhei no ambiente acadêmico o mestrado na Universidade Mackenzie, em São Paulo, e depois o doutorado, onde estamos em fase de conclusão do curso, estamos já ultimando as questões ligadas à redação da tese. Sou divorciado e atualmente tenho dedicado boa parte do meu tempo tanto ao ambiente acadêmico quanto à advocacia, profissão que exerço aí há quase 30 anos, bem como a militância, o ativismo político na causa das candidaturas independentes. Doutor Rodrigo, nós aqui no nosso programa semanal, o Nosso Opinion, fizemos recentemente uma enquete sobre qual era a opinião dos nossos telespectadores com relação ao Brasil ter 32 partidos políticos e com mais outros tantos novos partidos na fila para serem homologados. Aliás, o resultado da enquete foi 100% achou realmente um absurdo ter tantos partidos políticos. Principalmente Jay e eu sabemos que nos Estados Unidos o sistema com apenas 2 partidos tem funcionado muito bem. Agora, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o Brasil ter tantos partidos políticos e, se puder, dar uma explicação da complicação e confusão que essa quantidade imensa de partidos gera na cabeça dos eleitores. Obrigado pela pergunta. Isso dá margem a uma série de esclarecimentos. Talvez as pessoas não consigam ter a clareza de que o importante não é o número de partidos, mas sim o quanto de recursos públicos esses partidos drenam. Recolocando a questão, talvez de modo mais didático, observe o seguinte: as grandes democracias do mundo têm diversos partidos políticos. Os Estados Unidos mesmo, ele ressalta 2 grandes partidos políticos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Mas, quando observamos mais detidamente, quando fazemos uma análise com lupa, percebemos que o cenário partidário norte-americano ele é muitíssimo mais complexo, porque nós temos, na verdade, dezenas de partidos políticos nos Estados Unidos, nós temos dezenas de partidos políticos no Canadá, nós temos dezenas de partidos políticos, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido. Entretanto, estes partidos políticos não recebem recursos do pagador de impostos. Os partidos políticos, nessas grandes democracias, eles dependem única e exclusivamente daquilo que eles conseguem arrecadar com seus próprios filiados. Portanto, é natural que, num processo de competição entre estes partidos, haja um processo de afunilamento e apenas 2 grandes partidos consigam
se sobressair no cenário nacional. Isso não significa que outros partidos não existam no contexto e, muitas das vezes, disputando apenas e tão somente eleições locais. Por exemplo, partido que dispute lá no Alasca eleições para algumas prefeituras localmente. Ou, por exemplo, no Reino Unido, um partido que dispute eleições municipais somente na Escócia, por exemplo. Temos essas configurações? Certamente que sim. Por quê? Porque nestas grandes democracias, os partidos políticos se sustentam com as doações de seus filiados. O grande problema do sistema partidário brasileiro, além do monopólio, e que gera a discussão das candidaturas independentes, é o fato de que nós despejamos nestes partidos políticos bilhões de reais. Ou seja, os partidos políticos brasileiros recebem, e isso é importante que se diga com muito vagar e de modo bem pontual, os partidos políticos brasileiros eles recebem mais do que todos os outros partidos no mundo, em termos de recursos públicos. Vamos lá, explicando didaticamente. A Alemanha, por exemplo, uma grande nação, grande democracia, tem financiamento público de campanha? Sim. Tem recursos públicos que são destinados aos partidos políticos? Sim. França? Sim. Portugal? Sim. Espanha? Sim. México? Sim. Argentina? Sim. Em vários países do mundo existem recursos públicos que são destinados aos partidos políticos, mas em quantidades ínfimas, em quantidades muito modestas, em quantidades muito pequenas. São auxílios de campanha módicos. E nos Estados Unidos, ao contrário do que muitos pensam, também existe financiamento público de campanha, mas são em quantidades tão ínfimas, tão pequenas, irrisórias, que praticamente ninguém recorre a estes auxílios. Se somarmos, portanto, que Alemanha, Portugal, Espanha, França, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina e por aí vai, se somarmos o que todos estes países destinam aos seus partidos políticos, o Brasil sozinho destina mais do que todos os outros países do mundo aos seus partidos políticos. Portanto, a nossa situação é uma situação absolutamente bizarra, grotesca, absolutamente insana e imoral o que acontece no Brasil. Portanto, o problema não é termos 30 e poucos partidos. Isso é o de menos. O problema é que os partidos que aqui existem assaltam os cofres públicos e o dinheiro do pagador de impostos de uma maneira inacreditável o que acontece aqui. Então, para que aquele que nos assista entenda, partidos políticos são o quê? São associações, são agremiações, são grupos de pessoas que se reúnem, exatamente como deveria ser uma associação de moradores. Um bairro pode ter 1, 2, 3, 4, 5 associações de moradores. Não há problema algum. Por quê? Porque uma associação de moradores não recebe dinheiro do pagador de impostos. Então, não há o menor problema em que existam 3, 4, 5 associações de moradores no mesmo bairro. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, um bairro próximo aqui, muito famoso, muito turístico, existem ali 5 ou 6 associações de moradores. Copacabana também tem umas 4 ou 5 associações de moradores. E não tem problema algum, porque elas não recebem dinheiro do pagador de impostos, sobrevivem com os recursos dos seus próprios associados. E os partidos políticos mundo afora sobrevivem desta maneira. Aqui é que nós temos uma situação bizarra, uma excrescência, algo pavoroso, grotesco, medonho, que os canalhas que dirigem os partidos políticos conseguiram arrancar dos pagadores de impostos 5 bilhões de reais.
sob a patifaria, sob o discurso de que democracia tem um preço alto. Ora, isso é nojento, isso é mentiroso, isso é absurdo, porque não é assim em lugar nenhum do mundo. O que existe no Brasil, portanto, é uma associação mafiosa, uma associação cartelizada e que atua de modo nefasto, né? Como sempre, quando se forma um cartel. Aonde você olhar no mundo, no plano econômico, quando você se depara com uma cartelização, o ambiente se torna mafioso. Com os partidos políticos não é diferente. Nós permitimos, ao longo da nossa história, que essa situação se formasse, e hoje nós temos partidos que atuam cartelizadamente, detêm esse monopólio das candidaturas, e com este monopólio das candidaturas, como é sempre necessário se fazer o beijamão, ou salvo raríssimas exceções, é claro, temos bons parlamentares que conseguem furar essa bolha, mas não é a regra. A verdade é que formamos um cenário extremamente deletério, extremamente prejudicial para a democracia brasileira e que cada vez mais corrói o tecido democrático, porque as pessoas não se sentem representadas pelo modelo político-partidário que aí se encontra. Doutor Rodrigo, o senhor conseguiu sintetizar aqui realmente o que a maioria, acho que é a unanimidade das pessoas que responderam a nossa pergunta no nosso programa Nossa Opinião. Aliás, que todo sábado, no YouTube, em todos os canais de mídias sociais, nós temos o programa Nossa Opinião, por favor, assistam que vocês vão gostar. E agora a pergunta do nosso amigo Cornélio Diniz. Doutor Rodrigo, poxa, excepcional essas informações com relação aos partidos e ao fundão, o fundo que vai para os partidos, a grana que vai para os partidos, fruto do bolso do contribuinte. Mas o doutor fala sobre candidatura independente. E nós fizemos algumas pesquisas e fomos à Constituição Federal de 1988, que fala, abre aspas, nós, representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento e a igualdade e a justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Em seu artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Em seu parágrafo 3º, são condições de elegibilidade na forma da lei. O inciso 5º fala afiliação partidária, ponto e vírgula, regulamento. Ou seja, a Constituição Federal determinou a necessidade de uma filiação partidária. Como fica a intenção do senhor na candidatura independente baseada nesse artigo da Constituição? Obrigado pela pergunta, porque isso dá margem a que possamos debater alguns aspectos jurídicos em torno do tema. Eu, particularmente, prefiro abordar os aspectos históricos, sociológicos e políticos, para que a gente não recaia em tecnicalidades jurídicas. Mas esse ponto que você indaga é realmente muito significativo. Perceba que a dicção do artigo 14 depreca o tema para outras leis. Tá? Em outras palavras, quando a Constituição diz aí, né, vírgula, nos termos da lei, a Constituição em si não está esgotando o tema. A Constituição em si não está disciplinando por inteiro o tema. A soberania popular, né, ela é exercida, né, nos termos da lei. E aí vai ao inciso 5º, né, inciso 5, perdão, e também há ali no respectivo inciso, né, a menção à filiação partidária.
Então, perceba que a discussão que foi posta no Supremo Tribunal Federal é a extensão dessa deprecação. O que se tem por limite, quando o legislador constituinte remete o assunto, desloca o assunto para outras leis, porque ele não esgota o tema na Constituição. Então, vamos verificar o quê? Se a Constituição não esgota o assunto, se a Constituição diz apenas que são condições de elegibilidade, vírgula, na forma da lei, e uma dessas condições está lá, partidária, é preciso perguntar que lei é essa a que se reporta a Constituição. Ora, porque se o assunto fosse resolvido inteiramente pela Constituição, não haveria essa partícula final, vírgula, na forma da lei. É preciso perguntar que lei é essa. E aí nós precisamos observar o próprio ordenamento constitucional primeiro. A própria Constituição, ela, em outros dispositivos, que são dispositivos pétreos, ou seja, artigo 5º, diz lá, por exemplo, que ninguém é obrigado a se filiar, a se associar ou permanecer em tal condição. Portanto, não pode o ordenamento jurídico impor a alguém que se associe ou que se filie a um determinado ente, a uma determinada entidade, a um determinado grupo. E isso é cláusula pétrea. No mesmo sentido, quando subimos ainda um pouco mais na Constituição, perguntamos quais os princípios fundantes da República. E os princípios fundantes da República nós temos lá no artigo 1º. Então, são fundamentos da República Brasileira. Um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana. Ora, se eu preciso vergar a minha consciência a uma entidade partidária, mesmo que eu dela discorde, para poder ingressar na vida pública, eu estou ofendendo a dignidade da pessoa humana, porque eu estou da intelectualidade, do espírito, da persona a um partido político. E aí não interessa se eu tenho 1 ou 50 partidos políticos. Vamos imaginar, em Cuba eu preciso vergar minha consciência ao Partido Comunista. Na China eu preciso vergar minha consciência ao Partido Comunista. Isso é imoral. Isso ofende a dignidade da pessoa humana. Mas aqui tem 33. Bom, e se eu não concordar com nenhum dos 33? Eu, por exemplo, sou monarquista. Temos partidos monarquistas? Não. E aí? Então eu tenho que me vergar um partido republicano para poder concorrer, ofender a minha própria consciência para poder concorrer? É assim que funciona? Quero crer que não. Se um dos fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana. Mas a dignidade da pessoa humana não é o único fundamento. O artigo 1º da Constituição diz que um dos fundamentos é a cidadania. Ora, não existe cidadania mediada, cidadania oblíqua, cidadania condicional dos direitos políticos. Eu precise me vergar, me ajoelhar, beijar a mão, eu preciso pedir por favor para exercer a cidadania. A cidadania ela precisa ser exercida de modo direto, de per si, de pé, com a minha inteireza de personalidade. Eu não preciso pedir por favor para ser cidadão. Então, eu não posso ter que pedir por favor para ser candidato. Mas o artigo 1º diz mais. O artigo 1º da Constituição nos diz que é um dos fundamentos da República a pluralidade política. Política, vamos chamar a atenção aqui. A Constituição não diz que é um fundamento da República a pluralidade partidária. Pluralidade partidária ela é espécie da pluralidade política. Então, pelas vozes
mas também implica em poder ouvir as vozes dos independentes. Então, eu não posso ler o artigo 14 como se ele flutuasse sozinho. O artigo 14 ele precisa ser lido à luz do artigo 1º, ele precisa ser lido à luz do artigo 5º, e ele precisa ser lido compatibilizado com os tratados internacionais que o Brasil assina. E um desses tratados internacionais que o Brasil assina é o Pacto de São José, chamado oficialmente de Tratado Americano de Direitos Humanos. E aí, nesse tratado, o Brasil se compromete com as candidaturas independentes. Se compromete, portanto, em permitir ao seu nacional, ao seu cidadão, que compareça ao processo eleitoral sem filiação partidária. Então, quando o artigo 14 que você me indaga diz lá, são condições de elegibilidade, vírgula, na forma da lei, é preciso entendermos que esta lei implica numa ramificação de outras questões jurídicas, constitucionais e de tratados internacionais, o que faz concluir que a filiação partidária só pode ser uma opção e não uma obrigação. Ela não é inexorável, ela não é inescapável, ela não pode ser, porque, do contrário, estamos a ofender cláusulas pétreas da própria Constituição, estamos a ofender os fundamentos da República e estamos a ofender tratados internacionais assinados pelo Brasil. Então, é preciso uma nova leitura do artigo 14, e é esta nova leitura que está proposta no Supremo Tribunal Federal. Aceitou julgar e entendeu como relevante e que enfrentará o mérito dessa questão quando julgar o recurso que está lá posto. Portanto, o artigo 14 ele não existe solitário no mundo. Ele precisa ser lido com os olhos de quem quer ampliar a democracia, porque o próprio Pacto de São José, no seu artigo 29, e o Brasil é signatário do pacto e de todos estes dispositivos, pois que não denunciou, diz lá sobre o princípio pro homine. E o que significa isso? Significa que o Brasil se comprometeu a adotar sempre a interpretação que mais ampliasse os direitos humanos. O Brasil se comprometeu nesse tratado internacional a adotar, quando da existência de conflitos, a solução que mais alargue o acesso aos direitos humanos e à vida política e à vida democrática. Portanto, aqueles que me criticam como se eu não tivesse a exata leitura do artigo 14, eu sempre respondo: não é a literalidade do artigo 14 que vale, mas sim aquilo que mais amplie e aperfeiçoe a democracia e a liberdade que podemos extrair do artigo 14. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela gentileza. Vamos passar agora para o Álvaro Santos, que tem mais uma pergunta para o senhor. Muito obrigado, doutor Rodrigo, ou melhor dizendo, professor Rodrigo, por essa aula de constitucionalidade. Realmente, uma questão que vem à tona diante de toda essa apresentação é o fato de que, já não só na Constituição, mas em tratados internacionais, como foi dito, que nós devemos preservar, acima de tudo, o direito de escolha. Ou seja, eu não preciso ter filiação partidária para votar, mas, consequentemente, eu tenho que escolher um dos partidos que estão registrados e que não necessariamente vai de encontro com as minhas crenças. Então, realmente, é uma questão de liberdade de expressão. Mas, diante disso tudo, é claro que o senhor está quebrando um paradigma e uma tradição, principalmente no Tribunal Superior Eleitoral e no Superior Tribunal Federal, com a possibilidade de ter a sua candidatura considerada como independente. Sendo assim, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores aqui do Nosso Opinion como o senhor está conseguindo isso para que uma pessoa possa ter uma candidatura independente no Brasil. Bom, em 2016, eu judicializei a questão
aqui no Rio de Janeiro, buscando o registro da minha candidatura a prefeito. O Tribunal Local, o Tribunal Eleitoral Local, me negou esse registro, Supremo Tribunal Federal. Chegando ao Supremo Tribunal Federal, foi designado o ministro Barroso como relator, e o processo foi à Procuradoria-Geral da República, na época a doutora Raquel Doge, que emitiu parecer favorável dizendo que, em suma, as candidaturas independentes não esbarram no texto constitucional, não colidem com o texto constitucional, até porque a Constituição, em momento algum, diz que são proibidas as candidaturas independentes. Portanto, é possível uma interpretação que autorize e que compatibilize todas essas questões. Também, em 2017, eu denunciei o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na OEA, por agressão ao Pacto de São José, por desrespeitar o Pacto de São José, na medida em que o Pacto de São José permite as candidaturas independentes de 3. De modo que, no âmbito internacional, o processo, ele, claro, anda muito vagarosamente e, coincidentemente, agora, em meados de abril, o Brasil foi citado para finalmente apresentar defesa prévia. No âmbito do Supremo, nós tivemos ainda, em 2019, uma audiência pública em que foram ouvidos todos os partidos políticos e uma série de movimentos sociais que foram convidados para expressarem as suas posições perante o Supremo Tribunal Federal. De modo que o processo no Supremo está pronto para julgamento, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Na OEA, o Brasil foi citado e tem aí mais 2 meses, aí até julho, para apresentar defesa prévia. E nós estamos pleiteando junto à Advocacia Geral da União, que é o órgão que defenderá o Brasil na Corte Interamericana, que ele adote na Corte Interamericana a mesma posição que a Procuradoria-Geral da República adotou na dinâmica do Supremo, ou seja, não há nenhum sentido em a AGU dizer numa Corte Internacional algo diferente do que a PGR disse perante o Supremo Tribunal Federal. Obrigado, doutor Rodrigo. Vamos passar agora de novo para o Cornélio, tem mais uma pergunta para o senhor. Doutor Rodrigo Besson, poxa, que aula que nós estamos tendo aqui, que aula o pessoal do Nosso Opinião está vendo sobre um pouquinho de política, um pouquinho de Constituição, um pouquinho de legislação e até mesmo a influência dos acordos internacionais para a política brasileira. Agora, suponhamos que se consiga aprovar a candidatura independente. O senhor não acha que o candidato independente poderia ser prejudicado em relação ao fundo partidário, ou até mesmo aqueles espaços que ficam disponíveis tanto na TV ou outras vantagens que os partidos proporcionam aos seus candidatos? Essa questão que é colocada é bastante pertinente, bastante interessante. Eu quero ressaltar que cada vez mais a política ela migra para as redes sociais. E, ao migrar para as redes sociais, nós temos o fenômeno do barateamento das campanhas políticas. Hoje, os candidatos podem, em plataformas gratuitas, Facebook, Instagram, YouTube, podem se comunicar diretamente com o seu evento. Então, isso é absolutamente vital para a melhoria da qualidade da política, porque nessas plataformas o candidato ele pode expressar diretamente, ele pode comunicar diretamente suas ideias, suas propostas, seus projetos, e com isso fazer uma campanha muito mais verdadeira. De modo que eu entendo que é cada vez mais irrelevante tempo de TV, cada vez mais irrelevante tempo de rádio, e as verbas para mega produções de vídeos também se torna irrelevante. Por quê? Porque com um celular e boas propostas, nós podemos
a mesma e exata transmissão de ideias, transmissão de projetos, do que filmes extremamente bem elaborados. Então, veja que há um achatamento da distância entre os competidores. Portanto, um independente, hoje, com uma estrutura ínfima, ele consegue atingir milhões de pessoas. De modo que a importância de vultosos recursos para uma campanha de deputado estadual, deputado federal, me parece cada vez menor. É importante que tenhamos em mente que a política ela precisa ser constituída cada vez mais do debate de ideias e não da supremacia do poder econômico. Obrigado, doutor Rodrigo. Aliás, interessante essas mídias sociais, né? O Álvaro Santos tem mais uma pergunta para o senhor. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Realmente, a sua participação tem contribuído muito para o conteúdo, que é a intenção do nosso programa, de cada vez mais trazer esclarecimentos e conhecimento aos nossos telespectadores. Muito que já foi discutido aí, realmente, são perguntas da pauta que nós havíamos feito, como, por exemplo, já foi descrito bem a questão dos fundos partidários, né, que não é questão do número de partidos, mas sim o quanto se gasta no Brasil a título de subsídio desses partidos. A outra questão que já foi muito bem colocada para o senhor é a questão da quanto esse espaço na mídia ou na televisão especificamente ele afeta a candidatura de um candidato independente. E, como foi bem dito, isso depende muito, obviamente, do conteúdo. E, para terminar essa colocação, é como nos Estados Unidos. Apesar de dois partidos políticos, democrata e republicano, competirem, a colocação de candidatos independentes, como no passado, levam muitos questionamentos que só vêm a augmentar ainda mais o debate político. Contudo, chegando ao final do nosso programa, eu não poderia deixar de colocar a pergunta que todos estão fazendo. Gostaríamos de saber se a sua candidatura pode ser confirmada, de fato, qual seria a sua plataforma eleitoral? Obrigado por me dar a oportunidade de manifestar àqueles que nos assistem essa posição. Eu preciso esclarecer duas coisas, né? A primeira é a luta travada pelas candidaturas independentes, abrindo o fronte no Supremo Tribunal Federal e na OEA. Aqui trata-se da luta de um cidadão em prol da liberdade individual e também, diga-se, buscando o aprimoramento da democracia brasileira, porque enquanto tivermos um monopólio das legendas, enquanto tivermos um monopólio partidário, a porta de entrada para a vida pública vai estar, em certo sentido, com alguma contaminação, o que acaba se estendendo para toda a vida política. Quando nós quebramos o monopólio partidário, nós quebramos o poder do cacique político, na verdade, há uma elevação do patamar civilizatório, porque há um efeito ético sobre toda a estrutura partidária, na medida em que, sem o monopólio, é o partido político que precisa do candidato e não o candidato do partido político. Agora, eu lutei com todas as minhas forças e, na medida daquilo que era possível a um cidadão, lutar por uma determinada causa. Levei ao Supremo Tribunal Federal, levei ao ambiente internacional, na Corte Interamericana, e também fiz os meus esforços no parlamento, porque percorri os gabinetes em Brasília, consegui fazer com que alguns deputados se mobilizassem, e o tema foi apresentado à Comissão de Constituição e Justiça, numa PEC, numa proposta de emenda constitucional, mas o tema, nos debates parlamentares, o tema ele restou sufocado pelo, à época, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Nós conseguimos 17 votos na Comissão de Constituição e Justiça para que o tema avançasse,
e o Rodrigo Maia conseguiu 18 votos na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, ele manobrou nos bastidores e tivemos esse placar freando a discussão do tema no parlamento. Portanto, aquilo que era possível fazer de modo independente, aquilo que era possível fazer como um cidadão, eu esgotei todas as vias. Agora, a única alternativa é lutar por dentro. A única alternativa é concorrer por um partido político, obter um mandato, me tornar deputado federal, para que eu, no parlamento, possa ser o deputado que abraça inteiramente esta causa e faz desta causa a razão de ser de seu mandato. Porque, a despeito de eu ter percorrido os gabinetes em Brasília e ter mencionado com outros deputados e ter angariado votos, inclusive, para a questão, esses deputados têm as suas próprias pautas, têm os seus próprios interesses, estão interagindo com o seu eleitorado e, evidentemente, não dedicam ao tema os mesmos esforços e empenhos que eu, como parlamentar, como um possível parlamentar, se eleito for, dedicarei a esta causa. Portanto, a única alternativa que tenho eu agora, tendo esgotado as possibilidades como ativista, é levar o tema ao parlamento no exercício de um mandato parlamentar. Portanto, na eleição que se avizinha em outubro, eu concorro por um partido político, na medida em que me foi negada a candidatura independente. Não há mais o que eu possa fazer, a não ser, neste momento, aguardar que o Supremo se manifeste e, enquanto ele não se manifestar, concorrer por um partido político nos moldes que estão postos na legislação e, obtendo este mandato, aí sim organizar, neste mandato, uma grande frente parlamentar, interagir e dialogar com centenas de parlamentares para que nós consigamos, ao longo do mandato, um trabalho de convencimento de parlamentares a número suficiente para conseguirmos aprovar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, onde possamos mexer no artigo 14 para torná-lo mais claro e, ao mesmo tempo, regulamentar aí no plano infraconstitucional a respectiva candidatura independente. E, após todas essas lutas, eu quero crer que não é mais uma questão de se teremos candidatura independente no Brasil, mas sim quando teremos candidatura independente no Brasil. Doutor Rodrigo, muito obrigado por gentileza. Estamos nós juntos aqui, de novo, aqui no nosso, os quatro aqui na tela. Eu gostaria que o Cornélio fizesse o agradecimento ao doutor Rodrigo, por favor. Doutor Rodrigo, esse assunto, ainda mais esse ano, está em voga na imprensa. Todo mundo tem falado sobre as candidaturas, a polarização, e realmente essa situação da candidatura independente pode ser muito importante para nós, da população, conhecermos um pouquinho mais como é a política brasileira. Então, quero agradecê-lo por ter abrilhantado o nosso Opinion com as suas informações. Álvaro, você. Doutor Rodrigo, mais uma vez gostaria de agradecer não só a sua participação no programa, mas a tremenda contribuição que foi a nível de esclarecimento não só desse processo. Falo em nome meu e do Jay também, por estarmos já morando nos Estados Unidos há muito tempo, a correlação entre o sistema político americano, que, bem ou mal, vem funcionando, e, principalmente, da contribuição, como o Jay bem sabe, que os candidatos independentes fazem durante a campanha, chegando a, muitas vezes, até mudar a opinião pública ou influenciá-la de uma certa forma. No que se refere ao Brasil, realmente uma questão, como foi bem dito na Constituição, de direito de escolha. Mais ainda, ficou muito bem colocado o fato, não é questão apenas do número de partidos políticos, mas sim do subsídio exagerado que, pelo que foi dito, que somado, ele ultrapassa em muito
todas as outras contribuições dos outros países. Realmente, isso é um escândalo que precisa ser ratificado o mais rápido possível. Infelizmente, o senhor está certo. Vamos ter que entrar no processo para poder começar a fazer uma diferença no legislativo. Para isso, não só eu lhe dou os parabéns pela iniciativa, mas contem com o meu apoio. Doutor Rodrigo, por favor, suas considerações finais hoje no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade para poder expor esse tema que me é tão caro e que diz respeito à democracia brasileira, à liberdade individual, à soberania da população, pois que quem tem direito de votar nos independentes é o povo. Um povo que não pode votar em independentes, na verdade, é um povo refém de caciques políticos e de estruturas partidárias viciadas, é escravo deste monopólio, não vota em quem quer, mas apenas em quem os caciques políticos permitem que este povo vote. Portanto, para que o povo brasileiro seja realmente livre, é fundamental que tenhamos candidaturas independentes. Quanto ao escândalo dos fundos partidário e eleitoral, é preciso também que compreendamos que eles são consequência do monopólio. Se não existisse a cartelização e o monopólio, se não existisse, portanto, essa situação grotesca em que o cacique político é o senhor da vida e da morte das candidaturas, em outras palavras, se existisse candidatura independente no sistema eleitoral brasileiro, os partidos políticos não teriam tido a condição de impor ao povo brasileiro um fundo partidário e eleitoral de 5 bilhões. Então, a candidatura independente ela é a mãe de todas as reformas, porque ela antecede as demais reformas e é a reforma que permitirá que outras boas reformas aconteçam, porque ela é a reforma que irá promover fissuras nessa grande parede que exclui a população da participação na política brasileira. É fundamental que possamos entender que a candidatura independente ela é, então, um mecanismo que aprimora a democracia, que privilegia a liberdade individual, que melhora a qualidade da representação eleitoral e que faz com que haja uma representação verdadeira, na medida em que nos países em que existe candidatura independente, e aí eu peço que o nosso espectador reflita nisso, não existe o candidato poste. Por que no Brasil nós temos o candidato poste? Por que no Brasil nós votamos no menos pior e não em quem nós queremos? Porque nós estamos sempre votando naquele que o partido político deixou que votássemos, e não naqueles que efetivamente queremos votar. Eu termino dizendo que no México, recentemente, houve uma mudança de legislação e se admitiram as candidaturas independentes. E a mudança de legislação no México começou justamente através de uma judicialização, como a que eu fiz. Essa judicialização ela começou a ser cada vez mais falada, mencionada, objeto de lives, de tweets, de trocas de mensagens em WhatsApp, até que a sociedade mexicana entendeu que não poderia mais ser refém dos partidos políticos e exigiu do seu Congresso que alterasse a legislação e permitisse candidaturas independentes. O que nós vemos no México hoje são 2 candidatos independentes chegando a governos de estados mexicanos. Vamos observar, termino dando o exemplo da Índia. Recentemente, a Índia fez uma alteração legislativa. A Índia, que já tem 1.100 partidos políticos. A Índia fez uma reforma eleitoral e permitiu os independentes. Qual foi o resultado prático? E aí eu não falo de opinião, dado estatístico extraído da eleição na Índia. A eleição na Índia, nós tivemos um aumento de candidatos e um aumento de votantes, porque na Índia o voto é facultativo. Isso significa que, com a candidatura independente, as pessoas passaram a se interessar mais por política na Índia. Os nossos vizinhos, México, Colômbia, Chile,
tem candidaturas independentes. É a hora de entendermos que estamos do lado errado da história. Nós precisamos nos alinhar às grandes democracias e não a países de pouquíssima tradição democrática e de pouquíssimo respeito aos direitos humanos e às liberdades individuais. Portanto, eu agradeço imensamente, e aqueles que nos assistiram tenham noção desse tema, da importância, da magnitude que é esse tema, e que divulguem a boa nova. Teremos liberdade, teremos candidaturas independentes. Muitíssimo obrigado. Então, senhor doutor Rodrigo, gentilmente, por estar aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez, o Coronel Diniz, Álvaro Santos, doutor Rodrigo Mesono, esse candidato a deputado federal, que ele teve a gentileza e a educação de não falar nem o nome do partido, porque o nosso programa, o nosso Opinion, ele é apartidário, não tem viés nem ideológico nem político, mas essa causa da independência do candidato é fundamental. Muito obrigado pela sua gentileza. Eu acho que, se vocês gostaram, como falou o doutor Rodrigo, divulguem, porque isso é muito importante. Quem sabe, daqui a 4 anos, tendo o doutor Rodrigo lá brigando, aliás, uma batalha sozinha, isolada. É uma andorinha nesse verão, tentando fazer com que realmente outras andorinhas andem junto com ele. E quem sabe, com as mídias sociais, tivemos um presidente agora eleito pela mídia social com pouquíssimo dinheiro e quase nada de tempo de televisão. Olha que espetáculo, que propagação a mídia social fez para ele. Então, tomara que o senhor tenha a mesma sorte, tenha um excelente ano. Obrigado pela gentileza. A todos vocês, Álvaro e Cornélio, todos vocês que nos assistem, muito obrigado. Tenham uma excelente semana e apoiem o candidato independente, doutor Rodrigo Mesono. Fique com Deus.